E aí, seus lindos e bonitos, cá estou eu hoje para falar rapidamente de um assunto muito importante, que é migração. Para quem escolher escrever no caderno sobre o seu futuro, é importante aprender sobre migração. O que é migração? Migração é, resumidamente, usar o nosso tempo com sabedoria, focando no que importa. Por exemplo, eu venho aqui e vou escrever que daqui a 6 meses ou daqui a um ano eu quero ir para Tailândia. Vou colocar aqui na parte de lazer que eu quero fazer uma viagem para Tailândia, eu coloco todos os custos, tudo que eu quero fazer lá, etc. Mas daqui a 6 meses acontece alguma coisa, ou daqui a 3 meses eu mudo de ideia e eu não quero mais ir para Tailândia. Eu venho aqui e escrevo para onde eu quero ir, ou se eu não quero mais ir, ou o que eu quero fazer. Mas por que a migração é importante? Por que é importante eu fazer isso? Primeiro, porque com isso você se acostuma às mudanças. A gente tem costume de resistir às mudanças porque elas nos causam medo, frustrações. A gente tem essa ideia ruim da mudança, né? É normal. Mas quando a gente faz esse exercício de migração, a gente vai se acostumando aos poucos com as mudanças. E são as nossas pequenas atitudes que nos levam a cometer grandes atitudes e que nos levam a grandes feitos, né? Essa migração, ela acontece inclusive quando a gente muda o móvel de lugar. Eu sou uma pessoa que, eu tenho que, juro, todo mês mudar algum móvel de lugar, senão não sou eu, não tá acontecendo. E eu gosto disso, eu gosto de fazer isso. Então essa migração, ela acontece desde isso, entendeu? Mudar um objeto, mudar um móvel, ela precisa acontecer para que a gente também veja as coisas de outra maneira, de outro ângulo, que a gente vá se acostumando ao novo o tempo todo. E quando a gente faz isso num caderno, escrevendo, colocando o que está dentro da gente para fora, essa escrita ela pode acontecer também no lado, vamos lá, no lado físico, por exemplo. Eu quero me tornar uma pessoa que me alimenta melhor, que me alimenta saudavelmente, então eu preciso mudar alguns hábitos. Então, daqui a um ano, eu quero ser uma pessoa que é vegetariana, que se alimenta só do que o corpo precisa, e eu quero isso, 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 isso. E daqui a um ano, eu volto para esse caderno e olha só, eu me transformei nessa pessoa. Através de pequenos hábitos que eu coloquei aqui que eu queria fazer e que eu vim aqui toda semana e via se eu estava fazendo, ou que eu simplesmente coloquei aqui, lembrava todos os dias de onde eu queria estar, do que eu queria ser, de como eu queria me alimentar. E a vida foi acontecendo e eu fui fazendo isso, atraindo e pensando nisso. E eu fui olhando para pessoas que me levaram a cometer isso. E com isso também eu fui descobrindo coisas novas sobre mim. Descobrindo que eu gosto dessa vida saudável, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei por um ato físico e depois eu fui vendo que eu gostava daquilo e hoje em dia eu me alimento de uma maneira que eu gosto de me alimentar. Virou um hábito, virou um estilo de vida. Então a migração ela é importante para isso também, pra gente se redescobrir, sabe? Descobrir coisas novas, enfim. Outro objetivo importante da migração é descobrir o quanto o esforço valeu realmente a pena e a galinha inteira. A gente fica ciente das nossas ações para viver com mais intenção. Eu sei o objetivo que eu coloquei aqui dentro desse caderno para daqui 3 anos, ou para daqui um ano, ou para daqui 5 anos. Então, sempre que eu me perder, eu volto para cá. Eu sei qual é o meu objetivo, eu sei o que eu tenho que fazer. Porque algum dia eu escrevi isso. A migração é incrível para isso também. Outra dica valiosa e importantíssima, talvez a última, mas mais importante de todas, é: se você vai escrever, desenhar ou fazer colagens ou qualquer coisa sobre o seu futuro, lembre-se sempre de fazer 3 perguntas para si mesmo. Essas 3 perguntas, elas servem para qualquer coisa desse caderno, inclusive. Elas servem para qualquer coisa na sua vida. A primeira delas é: como? Como que eu quero alcançar esses objetivos? Vamos pegar o exemplo de me alimentar saudavelmente. Me tornar vegetariano. Vamos lá, vamos ser um pouco mais extremista. Como que eu me torno vegetariano? O meu processo aconteceu quando eu fui morar sozinha e não vi mais necessidade de carne, de cozinhar. Só que automaticamente, quando você não vê necessidade de uma coisa, você tem que aprender outra para substituir aquilo. Então eu vi que eu tinha necessidade de aprender a cozinhar outras coisas. Então eu procurei receitas. Isso foi um plano que eu montei inconscientemente, foi acontecendo. Mas pode ser algo que eu sente e fale: bom, como que eu posso fazer isso se eu quero me tornar?
eu vou fazer um curso de culinária vegetariana, eu vou pegar tutoriais na internet, eu vou perguntar para os meus amigos que são vegetarianos, eu vou para uma nutricionista, primeiramente, o que é muito importante, que eu também fiz, para ver como o meu organismo está dentro, se eu posso comportar isso, como? É o meu plano de ação para determinada coisa. Outra pergunta importante é onde? É importante a gente saber em qual contexto que a gente quer usar essas habilidades que a gente vai desenvolver. Tudo bem, talvez não caiba aqui o exercício do vegetariano, mas, por exemplo, eu quero aprender um novo idioma, mas onde eu vou usá-lo? Em que contexto eu quero usar ou aprender esse novo idioma? Eu acho que aqui também cabe o vegetarianismo. Onde eu vou usar isso? Eu vou usar para ter um corpo mais saudável, para me alimentar quando o meu corpo pede, para ver como ele funciona melhor, o meu sistema digestivo. Isso é um onde também, é um contexto. Eu quero aprender um novo idioma, então, mas onde eu quero usar isso? Eu quero usar na minha profissão, porque eu sei que isso vai me levar para outro lugar, que vai me levar para aprender tal coisa. Tudo tem que ter um onde, tem que ter um embasamento maior. Para daí chegar na terceira questão, que é uma das mais importantes dessas. Essas foram importantes, mas essa é ainda mais, eu considero pelo menos, que é o quando. A gente precisa definir uma meta, uma data para a realização desses feitos. Foi o que eu falei antes, eu quero me tornar vegetariano até o ano que vem. Então é o ano que vem no mês 6, sabe? Às vezes não precisa de uma data específica, eu trabalho com datas. Geralmente datas que eu sei que eu vou sentar para pegar o caderno. Por exemplo, 25 de dezembro, eu gosto de passar final do ano e Natal mais introspectiva, assim. São raras as vezes que eu passo fazendo festa ou com família, mas, né? Eu sei que eu vou pegar esse caderno no final do ano. Então, dia 25 de dezembro é a data que eu coloco limite para algumas realizações minhas. É importante a gente ter isso, porque para não ficar muito avulsa a vida, sabe? Senão a gente fala, eu vou fazer isso. Putz, passou um ano, não deu. Passou 3 anos. Olha só, passou a vida, não aconteceu. Então, o nosso como, o nosso onde e o nosso quando, eles precisam estar em harmonia, precisam estar alinhados. Eu preciso ter um plano de ação, saber onde isso vai acontecer, qual é o contexto, né, para eu aplicar essas habilidades desenvolvidas que eu quero e quando isso vai acontecer. Tenham principalmente que esse caderno aqui, ele é algo para você colocar o irreal aqui dentro. Entende? Você deve usar a sua imaginação. Resgate a tua imaginação de criança, coloque coisas que você fala, que você olha e fala, nossa, eu voei agora, né? Fui bem longe, mas vá bem longe mesmo. O não tu já tem. Tipo, o lugar que tu tá, tu já está, entendeu? Pra onde você quer ir. A pessoa que você já é. Você gosta disso? Quem você quer se tornar? O que você quer mudar? O que você quer fazer? Escreve aqui e vai. Sabe? Volta pra ele, reescreve, edite a sua história. É isso. Essa pequena e importantíssima sugestão que eu trouxe aqui nesse vídeo, você pode aplicar em todo o seu caderno e toda a sua vida também. Essas 3 questões são assim, para você nunca mais esquecer e aplicar em tudo, porque elas ajudam muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha acrescentado alguma coisa aí para vocês também, gerado algum insight. E é isso. Beijão e gratidão e até o próximo vídeo.